Por que você considera que na verdade mas qual é o motivo disso, do Brasil ser o país com maior concentração de médiums da história e talvez os maiores médiums do mundo que já existiram passaram por aqui? Por quê? Por que o Brasil? Olha, todos os países que hoje dominam o mundo procuram poder. Poder é a forma mais rápida de você descer até o umbral. Uhum. Esses países hoje que comandam o planeta já participaram de guerra. E nesse momento continuam querendo mais poder. É a queda que vai vir. O Império Romano era o império mais implacável do mundo. Entrou em queda. Esses países que entrou em queda, nós particularmente estávamos lá, fazendo parte de tudo isso. E nós pedimos para que tivéssemos uma chance. E houve uma permissão, pela energia crística, que recomeçássemos aqui nesse país. Porque esse país tem portais de cura. O verde aqui é um dos maiores do mundo, que já é uma forma de cura. Uhum. O verde já é a medicina de Deus. A natureza já é a farmácia. É uma das formas de cura. E nós entramos em queda em vários países. Porque esses médios que trabalham com essa energia ostensiva, todos já foram guerreiros, destemidos, sem medo de nada. Mas fizeram muitos karmas. Todos os países da Europa entraram em colapso usando a guerra. Quantos se perderam e pediram a última chance, que reencarnasse no Brasil, o celeiro da espiritualidade. Por isso, nesse momento, podemos observar que já fizeram as escolhas, ainda opina pelo poder. É a queda. E o Brasil ainda é a mãe do mundo. É o lugar da cura. É o lugar que o próprio Cristo escolheu. Está lá no Caminho da Luz, 1370, quando Emmanuel disse que o próprio Cristo pediu que viesse para cá, trazer a cura nesse país. Porque ele sabia que esses locais buscam poder. E poder verdadeiro é aquele que ama. Não é aquele que controla. E pediu que viesse para esse país. Por isso estamos aqui. Eu, por exemplo, fui um fracassado. Por quê? Pensando que usasse o poder e a guerra, eu estaria no controle. E é uma ilusão. Então eu pedi que viesse reencarnar no Brasil. Nesse exato momento de mudança. E aqui estamos. É lógico que eu vibro na coragem. Quem trabalha para o Cristo não pode vibrar em outro campo. Esses seres, esses baluartes, o Fritz, por exemplo, vibra na coragem. É destemido. Ele sabe que o medo pertence a uma escala vibracional muito baixa. Então, ele também pediu que viesse para o Brasil, porque um alemão altamente disciplinado, uma disciplina exagerada, também cometeu falhas. Então eu disse, quero ir para o Brasil para que me aceite como médico. E lá posso fazer a minha missão e resgatar aqueles que eu derrubei. Por isso a cura nesse país se faz presente, por permissão do Cristo. Tá, eu acho que é importante só a gente confirmar o que o guru quer perguntar. Confirmar? Você está tentando fazer uma telepatia, é isso? Não, eu sei que você quer perguntar quem é que nos fala agora nesse momento. Ah, sim. Eu ia perguntar outra coisa, mas serve, essa pergunta foi melhor que a minha. Sim. Existe uma falange que observa o nosso trabalho de perto. Uhum. Ninguém está sozinho. Mesmo que ele sinta sozinho, você nunca está sozinho. E nunca estará. Já dizia Paulo de Tarso, né? Estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, que é o universo. Então, existe aqui alguns amigos engenheiros, professores. Ele está aqui do lado também, para falar de uma biografia espiritual. Eu peço permissão para que ele me autorize
a falar, né? O Fritz, ele não é somente médico. Medicina para ele é só um hobby. O legado dele, ele conhecia a si mesmo e ia ajudar a alavancar a humanidade. Por isso ele veio para o Brasil. Mas ele está aqui presente. A falange é gigantesca. E quando vai falar no nome dele, ele faz o ancoramento. Claro, com outros guardiões aqui perto. Existe outro, conhecido como Serapião Ribeiro, é um delegado do espaço, que foi um general também, que veio de Portugal, com a disciplina impecável, acompanha o trabalho do Fritz. Tem um outro também, conhecido como General Osório. Toda a equipe do Fritz geralmente são militares, da disciplina. E ele está aí ancorando também. Os falangeiros também. Eu tive a oportunidade de ser um templário entre a França e a Inglaterra. Então a gente trabalha com a disciplina vibracional. E eles fazem a guarda aqui, nos ambientes que vamos falar a respeito deles. Com a permissão, né? E temos aqui outras falanges também, que trabalham com a justiça divina, que vigiam os portais. Estão sempre ao nosso lado, porque existem os ataques também. Nós não estamos aí 24 horas blindado, mas eles estão aqui. Existem outros seres também, nativos, como Pena Branca, por exemplo. O Fritz sempre fala que o brasileiro ainda não entendeu o que é cultura, que foram os primeiros a encarregar desse solo verde da cura. Sempre está aqui nos observando. Existe também um guardião da lei, conhecido como Viludo. Nós nos conhecemos na França. Tive também uma encarnação na França, que nos acompanha, está aí fazendo a guarda. E vários outros, que é coordenado pelo Fritz. Como ele é um militar, ele coordena essa falange de seres da lei. Mas ele está aqui me intuindo. Se tiver permissão, no final ele vai dar algumas palavras. Seu Fritz. Tá. Mas quem é você que nos fala agora? Nesse momento, temos aqui o momento oportuno de falar que esse general Osório, que nos dá o ancoramento. General Osório foi o general da cavalaria do Brasil, que faz a guarda desse país, em todas as fronteiras. Trabalhou nas farroupilhas, nas divisas desse país. E até hoje ele faz a guarda. Ele tem as suas patentes e tem moral para estar, para defender essa nação. Como tal, ele faz parte da falange do Dr. Adolfo Fritz, General Osório. Então, querido General Osório, explique para nós por que um povo como o brasileiro, um país como o Brasil, que tem uma espiritualidade tão viva e tão diversa em tantos os níveis, por que esse povo tão espiritualizado e dedicado à fé sofre tanto? O sofrimento, ele tem uma serventia, que é educar a alma. Como disse o aparelho, a dor da alma é diferente. A dor da alma é a culpa que ele sente por estar atrasado na caminhada que ele veio fazer nesse país. Por isso, muitos ainda não despertaram para a ordem crística. Quando você desperta, você entende que tudo está caminhando para uma nova era neste continente, ao qual todos nasceram com a patente representada pelo Cristo. Este aparelho aqui não é diferente. Ele nasceu para fazer o bem, porque é um grande devedor do passado. E nós fazemos a guarda nas fronteiras para que não seja invadido também por seres que não é recomendado nesse momento do planeta.
E esse país também tem a guarda da Falange Mariana, da Falange das Amazonas, da Falange de Joana d'Arc, da Falange de Serapião Ribeiro, desse exército crístico que faz aqui a segurança por ordem do próprio comandante, do governador planetário. Por isso, recebemos a ordem para que fiquemos aqui até o segundo comando, que está vindo por aí para graduar aquele que trabalha no bem. É necessário que a falange do Exército Universal se faça presença, porque irão tomar alguns portais que não têm permissão. Nesse instante, aquele que trabalha no bem faz presente nesses portais, ao qual tentaram e tentam ainda invadir para alimentar dessa energia. Pode ter certeza que o Cristo está, nesse instante, observando de perto este país, que é da cura. E muitos ainda não entenderam a missão que chegou há muito tempo e muitos sucumbem. Infelizmente, poucos entenderam a mensagem. Talvez por medo, talvez por covardia, talvez não querem fazer a missão. É uma pena, mas vamos estar presente até o último momento desse planeta se alavancar através de alguma limpeza que o Cristo autoriza nós ficarmos em cada canto, em cada fronteira deste campo verde. O general, eu tenho uma pergunta. Eu tenho um programa que chama Alegria de Viver. Eu fiz um capítulo falando sobre uma suposta invasão do Brasil, você que cuida das fronteiras, vindo pela Venezuela e depois pela floresta amazônica. Rola um boato sobre isso. Eu queria que o senhor explicasse alguma coisa nesse movimento aí. Sempre irão tentar invadir esse país. Porque aqui existe algo, não somente os minerais, a energia da cura, a energia vril ainda paira nesse campo amazônico. O núcleo da cura se encontra nesse país. Não somente para a alma, mas para a medicina. Quando dizem que vão invadir, não estão mentindo, porque tentam. Porque sabem que aqui existem minerais para sustentar o planeta durante muitos séculos. Existe ainda conhecimento guardado nesse solo que ainda irão saber. Tentam acessar esses campos, tentam investigar, tentam corromper de toda forma. Por isto, estamos guardando as fronteiras. Algum momento já era para ter acontecido, mas a ordem crística não teve, repito, a permissão que fizesse isto. Esse país é um solo sagrado. Falam-se que aqui é o país dos Atlantes. Pois é verdade. Os Atlantes iniciou uma obra de evolução planetária. Infelizmente foi corrompido pelo ego, pela ganância e pelo poder, perante uma batalha. Este que aqui vos fala, nesse corpo, esse aparelho, também é um Atlante. E eles estão de volta nesse país. A sombra, o lado errado da luz, tenta invadir, porque necessitam dos minerais, necessitam nutrir para manter o controle, ao qual não é mais permitido. Por isso estamos aqui. Todo aquele que fracassou como guerreiro em todos os países ao qual tive a oportunidade de reencarnar, reencarnaram nesse país. Todos que fracassaram, reencarnaram nesse país. Por exemplo, aqui alguns seres, alguns comandantes, que reencarnaram novamente nessa terra,
já foram guerreiros, generais, do lado errado da força, do lado não luz, como por exemplo, o país conhecido como Egito, a antiga Grécia, o antigo campo como conhecido como Ásia, o grande Genghis Khan, guerreiros destemidos, que infelizmente fizeram muitos karmas na humanidade, reencarnaram aqui nesse país. A última chance foi dada, mas esses generais vibram na coragem, no ancoramento crístico. O Cristo, ele como comandante, ele organiza tudo. Nada passa nesse país sem a permissão dele. Nada acontece sem a permissão desse comandante maior. Por isso, servimos com coragem essa terra verde. Particularmente com essa equipe desse Dr. Fritz, ao qual trabalhamos. General, se eu não me engano, você viveu uma época da sua vida encarnado e atuou muito como ufólogo, ou pesquisador de fenômenos do céu. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu vi já entrevistas suas bem poderosas, bem contundentes. Eu queria que você contasse um pouco do... É o General Osório, certo? Ou eu estou confundindo? Ou é outro General Sim. Osório? General Osório. Ainda estou aqui. Eu queria que você falasse, então, sobre o fenômeno ufológico que estamos vivendo hoje na humanidade. O Fritz pesquisa também não somente seres de outro sistema, de outra dimensão. Esses já era para ter chegado, mas a humanidade ainda não acordou para esses seres de outro sistema que ancora esse planeta Terra, ancora como a polícia do espaço. Já era para ter acontecido o que buscam nesse momento. O que está mostrando não é 1% do que está para chegar. Estão brincando com forças que não controlam. Irão chegar seres de alto gabarito nesse país, nesse planeta Terra, ao qual ainda não tem a capacidade de entender a grandiosidade de seres que vivem em outro sistema. Em certa encarnação, eu tive a oportunidade de visitar alguns planetas que são vizinhos deste. Essa casa é um laboratório. Esse planeta existe grande pesquisa. Na era dos Atlantes, muitos seres que estão aqui hoje vivos com alguns animais foram modificados geneticamente. Pesquisamos também essa era. Mas agora, esse DNA atual, não há como mais adiar. Não há como mais trabalhar. É necessário que cheguem os engenheiros do cosmo para que atualizem a glândula pineal, que atualizem o timo, que atualizem o DNA. Existem muitas comunidades no espaço que vão aproximar. Mas não tenham medo. O medo, como afirma o nobre colega, é uma covardia. O medo não faz parte da luz. São seres com uma tecnologia muito avançada, que o mais inteligente desse planeta não consegue ainda sequer aproximar. Eles vão chegar. Abram suas mentes, porque já estão aí próximo. Precisam se preparar. São seres que são controlados pelo próprio Cristo, por ordem dele. Nada passa sem a permissão dele. Por isso, temos algum conhecimento do espaço. E só para esclarecer aqui, tem dois generais, o general Uchoa e o general Osório. O general Osório também
é um estudioso do espaço, acreditem ou não. É que eu falei entrevistas do general Osório. Sim, o General Showa foi um grande enviado nesse planeta Terra, Isso. que ao qual faz parte ainda do sistema que ancora os portais sagrados dessa cidade, como Palmelo. Aí se encontra ele também, particularmente nessa colônia, que também é um local de vigília estelar. Ele está presente aí. General Osório, aqui apresenta, também faz parte da equipe deste nobre colega. Perguntaram, inclusive, se o general Uchoa também continua atuando nesse orbe de reconhecimento planetário. Trabalhando sempre em pesquisa. Ele faz parte da comunidade estelar, ao qual teve o ansejo e a permissão de entrar em contato ainda no corpo quando aqui esteve, neste centro deste país, que é um local muito sagrado, é uma pirâmide, uma forma como teria aquele antigo país no seu tempo, os egípcios. Aqui se encontra no centro do país. Uma pirâmide é um portal, e ele é um dos comandantes estelares. O que vocês observam como caminho que nós, brasileiros, devemos seguir? O que temos que mudar no nosso comportamento hoje para que a gente consiga uma elevação do nosso país? Todos que nasceram nesse campo, nesse continente, vieram com um propósito. Esse propósito foi estabelecido antes de entrar no corpo, pela própria falange do Cristo. Todos pediram para que viesse para esse campo verde, trabalhar no bem maior, que representasse o bem e a caridade. Infelizmente, a maioria não conseguiu despertar, se perderam. Esse país representa um portal verde. Durante a nossa estadia no espaço, podemos ver uma luz dourada, uma luz verde de cura, representando a própria medicina crística. Todos vieram fazer o bem. Por isso não podem perder tempo buscando campos que não representa uma ética, uma disciplina, porque sem a disciplina não existe contato real. Sem disciplina não existe médio. Sem disciplina não existe campo de conexão com a fonte da vida. Por isso, esses brasileiros precisam buscar um campo sério. Enquanto há tempo de resgatar os seus débitos e praticar a caridade. Caridade não é pagar o que você deve, é transmutar a energia que você guarda por atraso, e a chance está aqui agora. Trabalhar na caridade, no bem, sem olhar a crença. A crença não nos interessa. Aquele que representa o DNA crístico, pela última chance, desceram no corpo nesse país. Por isso, encontre uma forma de praticar o bem. Porque fizeram, como disse o próprio aparelho, das igrejas, bancos. Fizeram das casas santas um templo de filosofia e não praticam o que já sabem. Terão cobrança fora do corpo. Encontre uma forma de praticar o bem e sirvam à luz real. Este é o caminho. General, mais uma pergunta agora, que eu vi que as pessoas fizeram no chat e é algo que a gente também tem curiosidade. Você tem alguma informação sobre
avistamento ou revelação em massa de entidades ou naves alienígenas, principalmente na Amazônia? Este campo é muito perseguido por outros países, porque sabe que aí existe algo que sustenta esse globo, essa esfera. Essa cidade foi uma das primeiras planetárias. É um portal. Uma Stargate, como fala o aparelho, né? Por isto, esses avistamentos que estão aí, houve uma perseguição, Operação Prato. Estávamos aí presente. Há seres que têm interesse de invadir e vampirizar esses portais. Chegamos aí e fizemos a guarda, juntamente com os nativos do ambiente. Porque queriam invadir para tomar esse portal. Todo o militarismo desse país foi envolvido. E outros também, para que fizesse a guarda. Existem seres que trabalham para o lado da luz, que querem aproveitar. Por isto, a perseguição nesse país, que é o mais visitado. Esse país é um país que mais tem pirâmides no mundo. Muitos pensam que é o Egito. Mas aqui também existe pirâmides ainda escondido, que não foi descoberta. Existem seres que o governo atual do planeta já possui tecnologia bastante para se passar como dirigentes, mas vão se mostrar em pouco tempo. General, o senhor acredita que antes de 2030, aqui no tempo da Terra, isso vai acontecer? Esta energia mariana trabalha com misericórdia. O comandante Yashua pediu que mudasse o campo vibratório do planeta Terra. Mas este ser que trabalha com amor incondicional, conhecido como Maria, interviu para que isso não acontecesse. Porque ainda podemos perceber que mais de 70% não acordaram. Não entenderam a missão planetária. Não entenderam ainda o que vieram fazer. Porque se a limpeza tivesse acontecido junto com o que aconteceu há pouco tempo, muitos teriam ter sido levados a outro orbe. Então, sem dúvida, a limpeza está sendo feita. Acorde aquele que precisa acordar. Desperte aquele que precisa despertar. Caso contrário, iremos ver muitos sofrendo, muitos parentes consanguíneos. A modificação planetária vai acontecer. Não há como mais segurar. No ponto que estamos agora, não há volta para ninguém. Não há como retornar. Por isso, assevera aqui o nobre colega, o doutor, muitos irão chorar sangue quando sair do corpo, por não ter praticado o bem maior, que é a orientação crística. Não nasceram para praticar o mal, mas se perdem, esses vão sofrer muito, porque estão sendo alertados e não praticam. É uma pena, mas, sem dúvida, a limpeza será feita. General, você que é um profundo conhecedor das estratégias bélicas, você acha que os conflitos atuais eles vão se intensificar ou o pior já passou? Como eu disse há pouco tempo, a disputa é pelo poder, ao qual não é compatível com a luz crística. Todo aquele que busca poder
não fica nesse planeta Terra. É a última chance. Não fica mais. Será levado. Como fala o aparelho, será deportado desse orbe. Porque o campo irá modificar. Aquele que busca a guerra, derrubando o próprio irmão de caminhada. Existe também a guerra interna, que não querem resolver. Não fica mais no orbe. Esse contribui para o fracasso da última era. Serão retirados. Não é mais permitido ficar em batalha, como já tivemos em outras eras. Serão removidos. Todos serão retirados do orbe.